Deus é amoroso, Deus me ama, e ele vai compreender, ele vai entender a minha vida em pecado. Não vai, não. Tá? Não vai, pode ter certeza, é o que Paulo vai dizer aqui. Por que para Paulo é inconcebível que um cristão viva pecando, usando a graça como desculpa? Final do verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E aqui Paulo introduz a doutrina da nossa união com Cristo como base para uma vida não no pecado, uma vida onde o pecado não tem domínio. A pergunta é curiosa, no mínimo, né? Como é que nós, que já morremos para o pecado, viveremos no pecado? Mostrando que o caminho de Deus não foi matar o pecado, mas nos matar. Imagina uma relação em que você é escravo de alguém e você quer sair daquela relação. Só tem duas maneiras para aquela relação terminar. E a melhor delas é o seu patrão morrer. Mas existe uma outra solução para aquela relação terminar: você morrer. Não é isso? Escravos mortos, eles não são mais escravos, eles não podem mais obedecer ao seu patrão. Paulo diz aqui que nós morremos para o pecado. Não foi o pecado que morreu. Essa é a terceira etapa, quando Deus vai tirar o pecado de nós. Não é, o pecado não morreu em nós é que morremos para o pecado. E se nós estamos mortos para o pecado, como é que nós vamos viver obedecendo ao pecado? Então, a base para Paulo dizer que um crente não pode viver no pecado é a doutrina de que o crente já morreu para o pecado. Mas quando é que a gente morreu para o pecado? Na verdade, eu me sinto muito vivo com relação ao pecado, não é? Quando é que eu morri para o pecado? A resposta vem a partir do verso 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Vocês ignoram o significado do batismo? Pergunta o apóstolo Paulo. O batismo significa exatamente isso. É batismo na morte de Cristo. A palavra batismo aqui significa identificação, o sentido é identificação. Vocês foram identificados com Cristo na sua morte, e o batismo é a prova disso. O batismo representa isso, que vocês já morreram com Cristo. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Vocês ignoram isso? Pergunta o apóstolo Paulo. Quando vocês foram batizados, o batismo representava exatamente isso, que vocês estavam unidos não só na morte de Cristo, mas no sepultamento. Quando Ele morreu, vocês estavam morrendo com Ele. Quando Ele foi sepultado, vocês estavam sendo sepultados com Ele. E não só isso, verso 4. Para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo aqui introduz a doutrina da união mística do crente com Cristo. Quando eu falo mística, não é místico no sentido que é usado aqui, mas é a união espiritual do crente com Cristo. E aqui, ele está refletindo o que disse no capítulo 5, que por falta de tempo, na verdade eu devia expor o capítulo 6 à luz do capítulo 5, mas o tempo não dá. No capítulo 5, Paulo diz que o pecado entrou no mundo através de um homem que foi Adão. E Deus resolveu o problema da mesma forma como o problema começou. Se por um homem entrou o pecado no mundo, através de outro veio a redenção. Donde, então, mais adiante, Paulo vai chamar Cristo de o segundo Adão e o último homem. Da mesma forma que Adão era o representante de toda a raça humana, e quando Adão caiu, a raça humana caiu com ele, Cristo é o representante do povo de Deus. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele. Da mesma forma que a história de Adão é a nossa história, a forma de Cristo é a nossa história. Os dois são duas cabeças de raça. Eles são a porta de entrada para dois povos e dois mundos. Então, teoricamente, a humanidade toda está pendurada ou no cinturão de Adão ou no cinturão de Cristo. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. E a história de um vai ser a sua história. Se você está em Adão, você vai viver em Adão e vai receber a herança de Adão, que é o pecado e a condenação eternas. Se você está em Cristo, você vai receber a herança de Cristo, que é a vida eterna e a felicidade do novo céu e na nova terra. É assim que Paulo vê a humanidade, ou em Adão ou em Cristo. Um dos dois. Então, quando ele diz aqui, vocês ignoram que o batismo representa isso, essa união fundamental com Cristo, que é o cabeça da igreja. A história de Cristo é a sua, ele era o nosso representante. Quando ele morreu na cruz, ele estava morrendo em nosso lugar. Quando ele foi sepultado em nosso lugar. E quando ele ressurge em nosso lugar. Então, nós estamos unidos a Cristo. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Não é uma questão de você sentir. Não é questão de você sentir. Você não sente que está unido a Cristo. Você não sente que está sepultado com Ele. Você não sente que morreu com Ele. Porque isso é algo que Deus fez quando você nem nascido era. Ele incluiu você no seu Filho, Jesus Cristo. É um ato de Deus. Você experimenta os efeitos disso na regeneração e na santificação e, finalmente, na glorificação. Mas a base da santificação é esse fato de que Deus incluiu o seu povo na morte do seu Filho. Na morte, sepultamento e ressurreição.
Aí, veja no final do verso 4. Vamos rever o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? É você andar nessa vida nova que você recebeu através da união com Cristo, que veio pela palavra, pela sua conversão e pela ação do Espírito Santo. Então, nós não andamos mais como andávamos antes, mas nós andamos agora em uma vida nova que tem sua origem, sua força na obra de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, a qual nós somos unidos. Nós agora vivemos em novidade de vida. Paulo argumenta, por quê é novidade de vida? Porque se fomos unidos, estou no verso 5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, a palavra semelhança aqui é basicamente retórica, você pode tirar, se fomos unidos com ele na sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Por isso que é novidade de vida. Morrer com Cristo significa morrer para o pecado, mas é mais do que isso. Quando ele ressuscita, eu ressuscito para viver uma vida nova. A morte de Cristo cuida do pecado, a ressurreição, o poder para viver e agradar a Deus. Então é preciso as duas coisas, não só a morte, mas a ressurreição. É por isso que é novidade de vida. Muito bem. Essa é a base da santificação, a união com Cristo. Isso aqui é muito importante. Gente, quando eu me converti, eu estava até dizendo para o pastor Itamar, eu fui criado numa igreja presbiteriana. Me desviei aos 16 anos de idade. E fui para o mundão, vivi uma vida longe de Deus. Aos 23 anos, Deus me chamou. Em casa com a minha mãe, que foi minha mãe 2 vezes, Porque primeiro me deu a luz e segundo me levou a Cristo. E minha vida mudou completamente. E quando eu me vi convertido, eu não quis ir para a igreja presbiteriana, porque eu achava que a doutrina da predestinação era coisa do diabo. Fui para a igreja batista e mergulhei, só para vocês saberem, tá? Então, se alguém quiser me convidar para ser pastor na sua igreja, tranquilo, porque eu já fui, inclusive, batizado por imersão, posso ser pastor em qualquer igreja batista, sem problema nenhum. Mas aí, durante os 2 anos que eu passei na igreja batista, eu tinha um pastor, meu pastor era muito arminiano, ele me deu todas as obras de Wesley para ler, os livros de Charles Finney, eu me tornei um arminiano assim, ferrenho. Eu fui discutir com o pastor da igreja presbiteriana onde eu tinha sido criado, e na cara dele eu disse, essa doutrina sua é diabólica, da predestinação, porque o senhor acreditava que eu era predestinado, por isso que o senhor nunca veio pregar o evangelho para mim. Eu não me lembro de uma vez que o senhor veio atrás de mim quando eu me desviei, porque o senhor acreditava que eu era predestinado. Ele olhou para mim e disse, eu não estava certo? Ok. Contra fatos não há argumento, né? Contra fatos não há argumento. Mas eu estou contando tudo isso para dizer que nesses anos eu queria muito ser santo. Continuo querendo. Naqueles anos eu queria, com todo o fervor de um novo convertido, viver uma vida santa, cheia do Espírito Santo, agradável a Deus. Eu queria ser como Charles Finney, cheio do poder de Deus. Eu queria ser como Wesley, pregando às multidões na autoridade e no poder do Espírito Santo. Me dedicava a jejuar, orar e ler a Bíblia várias horas, todo dia. E eu ficava constantemente frustrado, porque todas as decisões que eu tomava contra o pecado, eu quebrava no dia seguinte. O pecado dentro de mim parecia aquele boneco, como é que chama aquele boneco de plástico que tem o fundo de areia? Você dá um tapa nele, ele vai, e aí ele volta. Tem um nome aí, eu esqueço qual é. É o João Bobo, né? Então o João Bobo dentro de mim, que não era nada bobo, eu dava um tapa nele, ele ia, no dia seguinte lá estava ele de volta. Então essa luta contra o pecado, onde eu era constantemente derrotado, aquilo me levou a desespero inúmeras vezes. Até que um dia, eu já pregava naquela época, fui convidado para fazer uma palestra em algum lugar, não me recordo agora, e o texto que eu escolhi foi João 10, quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, à medida que eu preparava o sermão naquela passagem, os olhos se me abriram. E eu disse, é pela graça, não é pelos meus esforços, não. Porque eu reunia toda a minha força de vontade, toda a minha resolução, todo o meu propósito para lutar contra o pecado, somente para me ver derrotado pelo pecado no dia seguinte, isso durante anos. Finalmente eu entendi, eu sou santificado da mesma forma pela qual eu fui salvo, pela graça e a misericórdia de Deus. Então eu tenho que depender de Deus, eu tenho que buscar em Cristo o poder para vencer o pecado e não na minha vontade, no meu domínio próprio, porque de fato ele não tem condições nenhuma de vencer o pecado. E essa é a razão pela qual eu creio que tem muito crente lutando contra o pecado, sofrendo, se sentindo frustrado, porque está lutando pelas suas próprias forças.
Está lutando com base na sua intenção, no seu propósito, na sua força de vontade, que não são páreo para o João bobo que está dentro de nós. Não são páreo para o João bobo que está dentro de nós. Paulo, quando vai dizer que o crente não vive pecando, ele não faz isso à luz do esforço pessoal do crente, mas ele começa apresentando a doutrina da nossa união com Cristo na morte e na ressurreição. É daí que a gente vai tirar a força para viver uma vida de santidade. E a partir daí ele diz três atitudes práticas para que isso se torne uma realidade em nós. Primeira, nós temos que saber isso. Note que ele começou essa parte dizendo, vocês ignoram o significado do batismo? Vocês já foram batizados em Cristo, mas sabe o que é que isso representa? Que vocês foram sepultados com Ele e ressurgiram com Ele para uma nova vida. Vocês ignoram isso? Então, depois de falar, veja como é importante, Paulo já começa perguntando, vocês não sabiam? Então, saber é a primeira coisa. Você primeiro precisa conhecer a respeito disso. Veja o que diz o verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Antes ele tinha falado, vocês têm que viver em novidade de vida. Mas como é que eu vou viver em novidade de vida, Paulo? Primeiro, você tem que saber uma coisa. Existe um ponto fundamental que você precisa tomar conhecimento. Você precisa saber isso. E o que é isso? É que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem é a natureza adâmica que há em nós. Ela é chamada de velho homem porque ela é herdeira do primeiro homem, que foi Adão, e que é, portanto, o mais velho de todos. Então, nós temos em nós a natureza do homem mais velho, que foi o primeiro que foi criado, que é Adão. E essa natureza ela é pecaminosa, ela é inclinada ao mal. Na cruz, Deus não somente estava crucificando o seu filho, mas o velho homem que há em mim foi crucificado com ele, o velho homem. O sangue foi derramado para os pecados. Pecados é aquilo que eu faço, mas a cruz é para o pecador. Pecado é aquilo que eu sou. A cruz é para o pecador, o sangue é para os pecados, aquilo que eu faço. Então Deus tomou conta não somente dos pecados com o sangue do seu filho, mas do velho homem que habita em mim, crucificando-o na cruz para que, no verso 6, o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que o domínio do pecado sobre o meu corpo seja destruído e que eu não sirva mais ao pecado como escravo. Servir ao pecado como escravo é você todo dia fazer a vontade do pecado. O pecado aqui é personificado como se fosse um soberano. E ele é um rei que está dentro de nós, está longe de ser um João bobo, né? Ele, na verdade, é um rei que está dentro de nós e que quer tomar posse e dominar a minha vida, meus atos, meus pensamentos, minhas palavras, minhas escolhas e as minhas intenções. Alguém é escravo do pecado quando tudo o que ele faz, pensa, diz, escolhe e age é orientado pelo rei pecado. Ele faz estas coisas porque ele é escravo do pecado. A base para você romper a escravidão do pecado na sua vida é você saber que esse rei que está dentro de você, ele já foi crucificado na cruz e que, portanto, ele não tem mais direito sobre você. O velho homem foi crucificado. Portanto, para que você não sirva mais ao pecado como escravo. Mas como Paulo diz aqui, é preciso que você saiba disso. E eu creio que a falta de conhecimento dos crentes sobre a riqueza do Evangelho é a causa de tantos viverem uma vida subcristã. Isso é o resultado desse tipo de ensino. Doutrina divide, doutrina mata, teologia seca, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nunca vi um texto tão usado fora de contexto como esse, né? Não estudar a Bíblia, conhecer teologia, isso, nada, vamos amar o próximo, procurar ser cheio do Espírito Santo. É bobagem isso, porque não conhece o Evangelho, é que os crentes vivem uma vida subcristã. Tem a história de um homem muito rico que morava no Canadá, Canadá. E aí foi quando, isso aí, muitas décadas atrás, teve a famosa corrida de ouro na Austrália, quando descobriram ouro na Austrália. Esse homem tomou notícia disso, ele vendeu lá os seus bens e pegou um navio, viajou até a Austrália e foi prospectar ouro, foi procurar ouro, né? Descobrir ouro. E durante anos ele não pesquisou, garimpou e ele nunca achou nada. E o resultado é que ele perdeu toda a fortuna dele. E o dinheiro que sobrou dava só para ele comprar uma passagem para voltar de volta para sua casa, passagem de navio, naquele tempo não tinha avião. Então ele chega no porto, lá na Austrália, e ele compra uma passagem para o seu país e só sobra mesmo dinheiro para comprar um lanche, uns pedaços de queijo e umas bolachas lá, porque a viagem durava mais de um mês e ele tinha que comer durante aquele período, né? E o dinheiro só dava para aquele lanchinho.
Ele então comprou a passagem, pegou o lanchinho, entrou no navio. Nos primeiros dias, aquela fatiazinha de queijo, pedacinho de bolacha, foi vivendo, acabou. Em menos da metade da viagem, ele já não tinha mais o que comer. Aí começou a passar fome. E a barriga roncava com a fome. E o que dava mais tristeza para ele é quando ele passava pelo restaurante do navio e via os outros passageiros comendo do bom e do melhor, tudo farto, né? E ele lá passando fome e tal. O capitão notou a situação e foi perguntar para ele: o senhor está bem? Ah, capitão, você não tem ideia da miséria que é a minha vida. Aí contou, desfilou o rosário de lágrimas para o capitão chorou. Tá. Perdi tudo, capitão, e agora? Eu estou morrendo de fome porque eu não tenho dinheiro para pagar as refeições. O capitão disse: peraí, você não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Ilustra muito bem a vida de muitos crentes. Eles não têm ideia da riqueza de Cristo, não têm ideia do poder do Evangelho. Ficam lá ou passando fome ou comendo biscoitinho, enquanto que os crentes que sabem estão lá se banqueteando e festejando na plenitude de Cristo. Então você tem que saber, essa é a primeira coisa. Ele continua explorando esse assunto, né? No verso 6. No verso 9 ele diz: sabedores, vê como ele insiste nisso, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Você tem que saber isso, que da mesma forma que Cristo morreu de uma vez para o pecado e ressuscitou para Deus, vocês também morreram com ele e ressuscitaram com ele, para que vocês não vivam mais uma vida debaixo da escravidão do pecado. Você tem que saber isso. Você tem que